Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma conversa aqui com vocês. Super contente de poder interagir com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Dalita Schmoller, sou terapeuta integrativa, vim da veterinária, a paixão pelos bichinhos continua, estou aqui comigo. E hoje eu atuo mais nessa parte de traumas gestacionais, de traumas de nascimento, porque eu entendi, com base em todos os meus estudos, nos inúmeros cursos que eu fiz, que ali era onde a gente tinha a nossa programação de vida e onde se baseavam, né, a maior parte dos desafios que a gente ia encontrar pela frente, eles estavam vindo ali do nosso parto, do que a gente viveu naquele período intrauterino e confirmou na hora do nosso nascimento. E hoje, em particular, eu quero falar com você um pouquinho sobre a respiração, sobre a gente utilizar a respiração como uma ferramenta de cura, uma ferramenta que nos possibilite purificar o nosso corpo, possibilite curar tanto questões emocionais, mas também questões físicas. O meu contato com a respiração, ele começou em 2018, e é até engraçado, né? O pessoal tira bastante sarro de eu falar assim, vou ir respirar, né? O meu contato com a respiração, porque em tese a gente tá sempre respirando, né? Mas eu falo aqui de utilizar realmente a respiração a nosso favor de uma maneira consciente, e não só o ato de respirar para continuar aqui sobrevivendo, né? Então, o meu primeiro contato com a respiração de maneira consciente, ele ocorreu em 2018. E foi um momento bem interessante, onde eu estava retornando para o Brasil e eu queria fazer algum curso voltado para esse mundo terapêutico. Eu tinha decidido que eu queria migrar para essa área, já tinha feito algumas formações lá na Europa, mas eu ainda não sabia direito, né, que área que eu ia fazer. Eu tava quicando, né, um pouquinho em cada lado para descobrir o que eu gostava. E aí surgiu de eu fazer esse curso, né, a formação de respiração consciente. Oi, obrigada. E aí, quando eu fui, né, para fazer o curso, eu nem sabia o que era. Eu pesquisei, né, a respiração, tá, respirar, né, só isso. E eu fui meio que por indicação, né, da minha irmã, assim, falou, uma amiga fez um curso ali de respiração e falou que é bem legal, faz lá. E eu fui atrás de fazer, e na época, né, eu criei o curso, né, a pessoa nem pretendia dar o curso, eu fiquei tanto no pé dela que ela deu o curso e ainda eu que escolhi as datas para que pudessem ser as datas que eu já estivesse aqui no Brasil, sendo que eu nem sabia o que era, né, a respiração. Então eu vejo que de alguma forma nossos caminhos, né, o meu com esse mundo de cura através da respiração estavam já bem conectados, sem que eu, no meu eu inferior, soubesse disso, né? E aí, quando eu vim para fazer esse curso, era um momento bem delicado, porque eu cheguei no Brasil com a minha avó em coma, ela estava internada, então o meu emocional estava muito, muito bloqueado, né? E somado a isso, né, eu tinha ainda muito assim aquele receio de ser vista, de ser vulnerável, de me expor em um grupo, de me expor com pessoas que não me conheciam, a necessidade de manter uma imagem que eu achava que era a imagem que os outros esperavam de mim, né? E eu fui pro curso e comecei a entender um pouquinho melhor o que era aquilo, né? Ia fazer, mas retendo muito da minha respiração, até que através dela eu acabei acessando o meu primeiro contato com a morte, que tinha sido com o meu avô, que era o marido dessa avó que estava em coma. E ali eu vivenciei um momento de muita ressignificação do processo da morte em si, de cura, para que eu pudesse lidar com o que me esperava, né, quando eu chegasse na minha cidade natal. E quando eu fui para minha cidade natal, então eu vi a minha avó no período da manhã, no final da tarde ela faleceu, porque ela estava realmente só esperando, né, a minha visita. A gente era muito conectada e ela já estava há alguns dias em coma e todo mundo falava o que ela tá esperando, né? E eu sabia que de certa forma ela estava me esperando, mas eu tinha muito medo de encontrar ela e chegar no Brasil e já ter que lidar com a morte
sendo que eu tinha ido embora do Brasil para escapar desse contato com a morte, né? Eu tinha ido embora para tentar me reerguer após a morte do meu pai. E nisso a gente percebe que a vida, ela não te leva, né, da forma como você quer. A vida tem os seus próprios caminhos, né? A vida, ela vai estar sempre te trazendo esses imprevistos. Não vai acontecer como você deseja. Acontece como tem que ser. E aquilo que não acontece porque não tem que ser. Não tem ali um aprendizado, um salto para você, né? Com isso, eu me aprofundei na respiração, né? Eu fui percebendo, então, todo o poder que ela tinha e fui fazendo ali milhares de cursos de diferentes tipos de respiração consciente, né? Para tentar me aprofundar, entender melhor. Fui percebendo as demandas dos meus clientes, as dificuldades que eles tinham e fui compreendendo o poder que existia ali, tanto na liberação desses sintomas físicos, às vezes de uma maneira assim surreal, assim, muito, muito rápida, da pessoa tá fazendo ali já liberar aquele sintoma, como também num processo gradual para a liberação de sintomas mais graves, onde a gente tem mais camadas ali para serem acessadas, como no caso de pacientes com câncer, que eu tive com muita gratidão o prazer de guiar para que conseguissem conquistar essa recuperação, essa cura através da respiração, assim como também para a liberação emocional e acesso a uma supraconsciência, né? A respiração, quando ela é feita de maneira consciente, ela nos traz uma consciência gigantesca sobre a vida. Quando a gente entra em um processo e a gente retém, porque a gente não quer sentir, a gente tem medo de sentir, quando a gente finalmente se entrega, é quando a gente se conecta com o divino. E percebe que esse contato com o divino, ele pode ser corriqueiro, pode ser diariamente, desde que a gente esteja com o nosso mecanismo respiratório liberado para viver isso, o que poucas pessoas têm. E nem sempre, né, a gente tá com ele liberado, então tem que estar sempre ali purificando para conseguir fluir, entrar em flow com a vida e com essa energia do divino, né? E entrando melhor aqui no conteúdo, eu até preparei aqui para seguir com vocês. A respiração, ela para mim significa vida, né? Quando a gente tá respirando, a gente tá vivo. A nossa primeira respiração mostra a nossa entrada para a vida. Se a gente para de respirar, é porque a gente morreu. Se a gente for olhar por esse ângulo, né? Como que será a nossa primeira respiração? Em que circunstâncias ela se deu? A maior parte das pessoas só pensa assim, já nasci respirando e foi dessa forma e deu tudo certo. Mas nem sempre é bem assim. Quando a gente nasce, a gente ainda não respira, né, pelo nariz. Ali dentro da barriga, a gente não tá respirando o oxigênio aqui dentro do útero, né? A gente tá recebendo isso através do cordão umbilical. Então, quando a gente nasce, existe um momento ali para que o nosso pulmão, né, os nossos alvéolos pulmonares, eles vão expandindo. Isso se dá através de um surfactante que vai passando ali e vai dando esse sinal e aos pouquinhos eles vão expandindo. Acontece que quando a gente nasce e se por um acaso não foi respeitado o tempo de corte do cordão umbilical, e aí no lugar de ter esse processo gradual entre receber o suporte de oxigênio do cordão e aprender a respirar com a abertura gradual dos alvéolos, se isso não ocorreu e cortaram abruptamente teu cordão, você teve que aprender a respirar de supetão, né? Tipo, do nada, tô afogado, tô morrendo e teve que abrir, expandir todos ali os teus alvéolos de uma vez. E isso traz uma grande dor, porque a pleura, que é onde, né, os alvéolos estão ali protegidos por essa pleura pulmonar,
ela tem muitas terminações nervosas. Pode ver quando tem dias, né, que a gente tá com uma dor aqui, sente uma dorzinha, né, e tá difícil, e dói respirar. E tem pessoas que ficam com isso registrado desde o nascimento, entendendo que respirar dói. E quando a gente lembra, né, que então se eu respiro, eu estou vivo, mas respirar dói, eu tenho qual informação aqui na minha vida? Viver é doloroso. E eu vou vivendo a minha vida a partir dessa crença de viver é doloroso. E eu vou contendo a minha respiração. Desde que eu nasci, eu vou contendo ela. Por quê? Porque eu tenho medo de que se eu respirar mais profundamente, vai doer. Nisso, do medo, né, de respirar mais profundamente, doer, de sofrer, a gente vai bloqueando o nosso sentir. E a gente se torna uma pessoa meio morta-viva, né? Que você pergunta, né, ali pra pessoa como que ela se sente, né? Ah, não, tô bem. Nem eu tive alguns clientes que falavam assim, ah, sou que nem uma porta, não sinto nada. E por que que a pessoa não sente nada? Porque ela vai bloqueando a sua respiração por medo de sentir. Aqui eu trago, né, para você essa questão do nascimento, mas isso vai se confirmando, né, e também se porventura ali no seu nascimento ocorreu tudo gradual, bonitinho, né, ao longo da sua vida, percebe que toda vez que você passa por uma situação difícil, dolorosa, que você tem uma dificuldade, você acaba segurando também a tua respiração. Pode ser até aqui, de você bater o dedinho, né? De você aqui, nossa, bati o dedinho do pé na quina ali do móvel. A primeira coisa que você faz, que você aprende é segura assim, até morde os dentes para não respirar, para não sentir a dor do dedinho do móvel, né? Que bateu no móvel. Quando a gente leva um susto no trânsito, a mesma coisa. A primeira coisa que você faz é nossa, que susto! Segurei. Alguém te ligou e deu uma notícia, mesma coisa, né? Te deu ali, olha, fulano, né, tá mal, sofreu um acidente, fulano morreu, aconteceu tal coisa, houve um rápido, houve uma perda financeira, alguma coisa. A primeira coisa que você faz, você para. E nesse momento que você dá essa inspiração e não solta, não mantém o fluxo para que você tente não sentir aquilo, porque tá sentindo aquilo dói, você inconscientemente registra essa informação no teu corpo. E aí isso a gente chama de memória celular, que são essas emoções reprimidas no teu corpo. É muito comum que pessoas que são emocionalmente mortas, por exemplo, apresentem sintomas como uma fibromialgia, porque elas se sentem aprisionadas dentro do corpo, devido a tantas camadas de emoções reprimidas, de tantas respirações que elas seguraram e não quiseram sentir. A gente acha que essa é a solução, só que esquece que isso vai se registrando e vai somatizando em doenças. Como, por exemplo, um paciente, né, que tem às vezes um câncer, quando a gente vai respirar, né, essa pessoa, é muito comum de virem questões lá da infância dela. Pessoas mais antigas, né, às vezes vêm questões de terem apanhado. Já tive pacientes que, por exemplo, foram abusadas e aquilo nunca foi trazido à tona, ela nunca tinha trabalhado, nunca tinha falado para ninguém. E através da respiração a gente trabalhou na liberação da raiva daquele abuso. E aí, quando trabalha na liberação daquela raiva, a gente liberou questões que estavam ali, né, as merdas que estavam entaladas para ela e estavam envenenando o corpo dela. A respiração, ela nos permite, quando feita de maneira consciente, com uma guiança correta, acessar questões que estão lá muito fechadinhas, né, na nossa mente,
mas que estão influenciando no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisões, na forma como a gente percebe a vida, na forma como a gente se posiciona frente aos nossos conflitos e, consequentemente, vivencia eles também no nosso corpo. A gente acha, né, coloca muito como sendo coisas separadas, né, o nosso emocional do nosso corpo, né, de quem nós somos, a gente tenta separar, mas não é assim. Nós somos um ser integrado. Então, tudo aquilo que você está sentindo devido às situações que você está vivendo, que você está percebendo ali, a forma como você está se comportando, tudo isso está influenciando na tua saúde, no teu físico. Olha o tanto de doenças psicossomáticas que a gente tem, de doenças autoimunes, que estão cada vez mais fortes. Por quê? Porque tá estressado. E nisso a gente vai tendo uma luta interna, vai brigando com o nosso corpo, com a gente mesmo. Eu mesma tenho uma doença autoimune desde que eu era muito criança, que ela afeta o meu couro cabeludo, dermatite seborreica. Hoje, graças a Deus, ela é muito leve comparada ao que já foi. Já sofri muito com isso. Hoje ela é muito leve, mas tem momentos em que ela dá uns picos. E aí me ataca e eu tenho vontade de arrancar o meu couro cabeludo. E muitas das vezes, depois, né, que eu aprendi a respirar e que aí eu falava assim, não, eu vou sentir o que eu preciso sentir aqui, o que vinha? Agonia, um desespero, uma ansiedade muito forte e que não tinha nada a ver com o meu couro cabeludo. Mas que era como se a minha cabeça estivesse ali cheia de coisas, né? Então, a impressão que eu tinha, a percepção que eu tinha do mundo se tornava real no meu corpo. Da mesma forma que uma pessoa que às vezes traz, é como se eu tivesse com um negócio assim preso aqui, entalado, ela pode acabar desenvolvendo ali um problema de tireoide, um câncer na garganta, né? Porque o cérebro ele não distingue o que é real e o que é simbólico. Ele não distingue se você engoliu uma bola ou se você engoliu uma informação que foi como uma bola goela abaixo para você. E na respiração a gente tem a oportunidade de estar colocando isso para fora. Tem muitas pessoas que, por medo de sentir, por medo de respirar, vão até em busca de psicodélicos, né, de alternativas ali, onde elas não precisem se esforçar para sentir. A nossa sociedade hoje ela está muito baseada nisso do não esforço, né, do imediatismo. Só que quando a gente vai sempre buscando, né, uma muleta, eu entendo que cada um tem o seu caminho e para mim tanto faz, né, cada um segue aquilo que deseja. Mas eu tenho a obrigação de trazer aqui para vocês qual é a minha percepção e você utiliza ela ou não. E eu vejo que muitas vezes a gente utiliza de caminhos, né, alternativos, muletinhas, né? Vou tomar uma pílula mágica para não sentir essa dor de cabeça, para não olhar por que essa dor de cabeça está me trazendo. Vou tomar uma ayahuasca para conseguir entrar na força e liberar, colocar tudo aquilo para fora. Mas quão consciente eu estou? Quanto eu estou me permitindo a olhar aquilo por mim mesmo? Quanto eu estou me posicionando frente ao meu ego de uma maneira consciente para acessar aquelas informações? A verdadeira cura da respiração, ela vem através da consciência. Só que é desafiador, sim, porque a gente precisa mergulhar num caminho que a gente normalmente evita entrar, que é o caminho das emoções que a gente colocou numa caixinha de Pandora. E a gente precisa autorizar o nosso eu maior a abrir essa caixinha de Pandora. Só que o ego está desesperado, porque ele tem medo de que se você abrir uma fissurinha dessas emoções, vai estourar a barragem de Brumadinho na sua vida.
Então você tenta o tempo inteiro tá fazendo rebocos nessa parede aí, dessa sua barragem do teu sentir. Só que não dá para passar a vida fazendo reboco. Uma hora os teus alicerces caem, uma hora a base cede, porque ela precisa de uma sustentação maior do que só rebocos. E a respiração, ela nos possibilita fazer isso. Ela nos possibilita acessar tanto questões suas, que você viveu agora, recente, e liberar isso, mas através dessas você pode estar acessando também questões lá intrauterinas da tua infância, do início, como também acessar questões da tua ancestralidade ou das tuas vidas passadas. Eu tive uma questão há alguns meses, onde eu tava passando por uma turbulência emocional e eu fui respirar, eu tava sentindo muita raiva, e eu fui respirar a raiva, achando que era uma questão ali do meu momento, e conforme eu fui respirando, eu acessei uma questão da morte do irmão da minha mãe, quando a minha mãe tinha 3 anos de idade. Então eu nem conheci, não é algo assim que foi muito falado na minha família, era tipo meio que um tabu, né? Aquelas histórias que a gente sabe que teve, mas ninguém fala sobre isso. E eu acessei isso quando eu fui respirar a raiva de uma situação que eu estava vivendo. Então percebe que às vezes nem é sobre a gente. A gente está sendo ali um pivô de liberação de algo maior. E aí aquilo, nossa, me trouxe assim uma liberação assim, muito grande. E eu não fazia ideia, né? Quando eu voltei assim, eu falei assim, caramba, da onde que veio isso? Porque até na hora que eu tava no trânsito eu não tinha me tocado. Eu me toquei a hora que eu voltei assim, eu falei assim, caramba, olha só o que eu acessei. E o mais legal da respiração consciente é que você tá o tempo inteiro consciente, então você lembra o que tá acontecendo ali e você tá atento a tudo o que tá acontecendo ao seu redor, né? Você tá aqui presente, se você precisar parar, a gente consegue, né? Voltar, consegue centralizar. Ah, eu não quero seguir. A gente vai até onde você consegue. Você não precisa arrombar as portas, né? Você vai indo conforme você se permite. Porque essa é a verdadeira cura e o verdadeiro avançar de consciência. É você ir se autorizando a passar por novos lugares, a acessar novos níveis de consciência, não de uma maneira, né, arrombada, para que aí depois você desista, saia correndo e mais traumatizado ainda, porque eu já atendi muita gente, né, traumatizada porque acessou informações que não sabia lidar. E quando a gente vai, né, numa respiração consciente, a gente acessa aquilo que nos é permitido acessar, que nós estamos prontos para olhar. Porque não adianta você, às vezes, querer muitas informações, querer, e aí você vai em uma pessoa e pede para a pessoa te falar um monte de coisa, e a pessoa te fala, e aí você faz o que com aquilo? Eu pegava muitos casos, por exemplo, de pessoas que fizeram trabalho de regressão, mas não foi trabalhado o entendimento daquilo na vida da pessoa. E aí ela ficava com a informação lá de, tipo, em outra vida você matou o teu pai, né? Ou fulano lá era seu marido e te traiu, te abandonou. E aí a pessoa ficava só com a informação e não sabia o que fazer com aquilo. Então, quando a gente trabalha aqui com a respiração, a gente tem esses acessos, mas principalmente, né, na minha guiança, a gente trabalha muito no entendimento da alma, para que você realmente traga essa cura da respiração para o seu corpo e não se jogue, né, ali, tem um monte de informação, agora o que eu faço com isso? Vivo numa realidade paralela, saio da casinha, o que eu faço, né? Não é sobre isso. É sobre você conseguir liberar aquilo que te reprime, para que você traga a essência máxima do teu ser. Observe que quando você está com muita coisa reprimida, você tende até a tendência a se arcar, né? Eu, durante muito tempo, eu andava meio que assim com as costas, os ombros, né, mais caídos assim para frente, e eu tinha uma angústia, assim, uma dor no peito, muitas vezes eu me pegava assim, era como se eu estivesse segurando, né, uma coisa assim, e aquela dor. E aí, conforme eu fui trabalhando no desbloqueio
do meu mecanismo respiratório, eu fui conseguindo me abrir para a vida. E isso afetou na minha postura, de eu poder me abrir realmente aqui, ó, na minha postura, de jogar os ombros para trás e me colocar aberta, disponível para sentir a vida. Porque quando a gente reprime essas emoções, a gente tem medo de sentir, a gente se fecha. Então afeta também a nossa postura física, né? A gente vai ficando mais assim, né? Fechando. Observe que tem, às vezes, muitas senhoras que tiveram ali vidas sofridas, você olha para elas, elas andam bem assim, né? Então, para evitar também que a gente acabe dessa forma, é muito importante que a gente trabalhe esse abrir para a vida, abrir o peito, né? E aí eu já fico até atenta, quando eu começo assim, o que eu não tô querendo sentir, o que tá acontecendo aqui no meu campo, o que eu tô precisando olhar. E para quem é terapeuta, às vezes são questões de clientes, né? Que a gente vai acumulando, vai colocando nas costas e aí a gente vai se bloqueando. Ou então questões dos teus familiares também, né? Que você vai tentando pegar a carga alheia e quando a gente pega a carga alheia, a gente não tem condições de lidar com aquilo, entende? A gente tem condições de lidar com a nossa cruz. A cruz do outro é do outro. E é ele quem deve aprender a lidar com aquilo, mesmo que seja teu filho, tua mãe, teu irmão. Você não tá aqui para salvar o outro, você tá aqui para se salvar. É a tua salvação que libera o outro para viver a vida dele, né? E quando a gente trabalha, então, através da cura, com a respiração, da consciência da respiração, a gente consegue acessar um nível de consciência diferente que nos permite ver isso, sem que a gente se sinta mal por se posicionar de uma maneira diferente, compreendendo da onde que eu tirei essas conclusões nada a ver, que estão me influenciando aqui, me impedindo de viver bem, de ficar bem comigo mesmo, né? Gente, isso tá fazendo sentido para vocês? Conta aqui para mim, manda aqui nos comentários se esse assunto ele tá fazendo sentido para ti, porque eu acabo me empolgando aqui de falar, é um tema que para mim é muito amplo e tem muito, muito sentido, até pela minha experiência, tanto com pacientes quanto comigo mesma, né? De colocar isso sempre em prática, de estar sempre buscando, atenta, né? A como que tá essa repressão de emoções no meu dia a dia, comigo mesma, né? E umas informações interessantes, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas eu posso respirar por alguém da minha família, né? Eu posso fazer pelo meu filho? Principalmente quando são crianças muito pequenas, né? Os pais podem sim trabalhar através da respiração para acessar questões do filho, né? E conseguir ajudar ele a liberar, até porque a criança pequena, em geral, ela tá recolhendo questões dos pais. Com filhos maiores, né, já maiores de idade, mais velhos, né, a gente pode fazer essa ponte também. E aí, nisso, você vai estar recolhendo questões relacionadas, geralmente, à tua história familiar, relacionadas a você, né? A gente pede permissão ao superior dessa pessoa e faz um trabalho no estilo de ponte, né? Que eu chamo, para que a gente consiga estar liberando questões dessa pessoa, né? Mas, basicamente, a gente pode acessar qualquer coisa através da nossa respiração, né? Todas as informações, elas estão aqui liberadas, né? E através dela a gente acessa tanto essas emoções que a gente reprimiu, essas histórias, às vezes familiares, também pode ter contatos, né, com os nossos entes queridos, pode entrar, né, em contato com os nossos guias, canalizar. E, em geral, essa segunda parte, né, de ter esse contato maior com o divino, ele só é possível a partir do momento que a gente consegue tirar as camadas densas do nosso eu, né? Esse final de semana até recebi mensagem de um cliente falando, né, que ele teve um acesso, que ele teve um sonho diferente, né, e na verdade o que ele estava fazendo ali era tendo um acesso de supraconsciência, né, que é diferente de quando você vai tirar um cochilo, né, você realmente recebe ali um download, né, a gente brinca, receber um download, e isso é possível quando você está com essa consciência mais limpa, né. Se a gente olha assim, né, de grandes mestres, né, a capacidade deles de cura, ela vem muito do não ter dúvidas daquilo que eles estão
falando, né, e de estarem muito livres para serem eles mesmos, né, de expressarem toda a sua energia, toda a sua força. Quando a gente não respira direito, quando a gente vai bloqueando devido às situações que a gente vai vivendo, a gente vai deixando a nossa energia de criação também represada. A gente vai impedindo que esse fluxo, né, de energia, ele passe, seja fluído pela gente, e então a gente não tem energia para executar as mudanças que a gente precisa, as tarefas que a gente quer fazer, para ter criatividade, conseguir colocar isso, né, no nosso dia a dia, conseguir se posicionar por aquilo que é importante realmente para a gente, né? Então, para quem está buscando, né, expandir, né, quero crescer, quero mudar minha vida, quero viver coisas novas, quero sentir, quero ser feliz, né, é muito importante trabalhar com a respiração. Muito, muito, muito importante que você consiga abrir o teu peito para receber toda essa energia que o divino te manda, mas que você tá deixando bloqueada ali, entende? Por medo, entende? Por medo de situações que você viveu e que você nem lembra mais, né? Que, tipo assim, às vezes lembra, mas tipo, já faz tanto tempo que hoje não tem mais perigo, né? Até mesmo eu entendo, né, a questão assim, de tipo, ter sofrido um abuso, alguma dor, uma perda, né, muito grande. Também passei por questões bem pesadas na minha vida, né? Tive muitos desafios. Ano passado tive um acidente que eu quase morri realmente, mas hoje, né, eu tento trazer cada vez mais para mim de que o passado ele já passou, né? Enquanto eu estiver olhando para ele, enquanto eu estiver aprisionada em emoções voltadas a ele, eu não tô vivendo o meu agora, e aí eu tô desperdiçando o meu hoje, eu tô desperdiçando a minha vida e culpando algo que, sabe, nem existe mais. Então, é essa clareza que a gente tem que começar a buscar para se desprender daquelas mágoas passadas, daqueles medos passados, coisas que são uma alucinação, porque não existe mais. Aquilo já passou. E a única razão de estar te afetando ainda é porque você mantém isso preso no teu corpo. A partir do momento em que você se permite soltar, realmente soltar, colocar isso para fora, você vai ver como a tua vida vai fluir de uma maneira diferente, como as coisas vão mudar para você, como você vai conseguir acessar um potencial assim que você nunca imaginou, se sentir leve de uma maneira como você nunca pensou que seria possível, como você vai conseguir se redescobrir, descobrir uma força, um potencial assim que, caramba, onde existia isso? Não achei que era possível ter um coração leve, não achei que era possível não sentir ansiedade, né? O que é a ansiedade? É a gente ficar ali, aquela respiração curtinha, né? Sempre uma angústia, uma angústia, uma angústia. Quando a gente finalmente respira aquela angústia, aquela agonia, se vai, né? A gente se sente novo. Então, o meu convite para você é que você se proponha a descobrir o poder da respiração, né? Se proponha a vir buscar isso no lugar de uma pílula, de caixas e mais caixas de remédio, aprender a respirar, aprender a purificar teu corpo, que é isso que eu ensino, né, para muitos dos meus clientes. Ali a gente passa por muitas informações, né, eu utilizo muitos dos conhecimentos da psicossomática para direcionar onde a gente precisa trabalhar, quais as respirações que a gente precisa fazer, mas também para que essas pessoas, né, elas possam ter essa ferramenta no dia a dia, não sendo mais aprisionadas, não estando mais presas nelas mesmas. Então, esse era o assunto do dia de hoje. Espero que tenha sido de grande valia para você. Fique com Deus e nos vemos ao longo da semana. Um grande beijo. Caso você tenha dúvidas sobre a respiração, queira aprender mais, me manda ali um oi, que a gente vai conversando sobre isso, porque tem muita coisa que é possível de você viver de uma maneira diferente, muito mais leve, muito mais pacífica, muito mais alegre na sua vida.